Bom dia, crianças! Hoje nós vamos para a nossa quarta lição sobre a vida de Amy Carmichael, uma missionária que trabalhou na Índia. E hoje é o quarto capítulo, penúltimo capítulo. Então, a história da Amy recebeu como título Comprando Crianças para Cristo. E vocês já estão decorando o versículo, né? Não esqueçam de decorar. É o mesmo versículo desde a primeira lição. E agora nós vamos ouvir a quarta parte dessa vida da Amy. Mas antes disso, vocês vão me mostrar, né, se prestar atenção nas outras aulas. Então, nós vamos ter 5 perguntas para vocês responderem. E lembra a regra? Com 10 segundos para vocês responderem, tá? Então, eu vou fazer a pergunta e vou esperar 10 segundos para ver quem acertou a pergunta. Depois vocês podem falar para a gente lá no WhatsApp, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer. Vocês estão preparados? Primeira pergunta. O que Amy viu num domingo de manhã na Irlanda, logo após sair da igreja com sua família, que ajudou a aprender a lição de número 3? Vamos ver? Uma velhinha com roupa simples, carregando uma sacola pesada. Muito bem quem acertou, né? Vocês prestam bastante atenção. E só lembrando que quem está assistindo essa aula hoje, que não viu o começo, as outras 3, vai lá no site da igreja e assiste os 3 primeiros capítulos. E quem esqueceu também, vai lá e assiste novamente. Vamos para a segunda pergunta, vocês estão preparados? O que aconteceu quando Amy parou para ajudar a senhora? As pessoas riram dela. Que coisa, né? Como que alguém pode rir de você ajudar uma pessoa de idade, mesmo que ela seja simples? Mas tudo isso foi ajudando a Amy a aprender as coisas, né? Vamos para a terceira pergunta? O que Amy considerou mais importante do que agradar as pessoas? Vamos lá? A Amy achou mais importante fazer a vontade de Deus, pois somente as coisas eternas são importantes. Muito bem. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Como joia de vitória, conheceu a Jesus? Muito bem, joia de vitória, conheceu o Senhor Jesus lendo uma Bíblia que ela havia ganhado. Vocês viram a importância de a gente ler a palavra de Deus? Próxima pergunta e última pergunta. Por que joia de vitória deixou sua casa e foi morar com Amy? Vamos ver quem acertou? Porque ela não queria mais servir a falsos deuses e sua família não concordava com a sua nova fé, a fé em Cristo Jesus. Muito bem. Agora nós vamos ouvir a quarta parte da história da Amy. Então, prestem bastante atenção. Muitos anos de Amy Carmichael tornar-se uma missionária na Índia, pediram para ela ajudar na campanha da construção de um orfanato em sua terra natal, na Irlanda. Desejando muito ajudar, Amy foi visitar um homem rico que tinha acabado de construir uma linda casa. Amy pensou assim: certamente ele vai contribuir com uma boa quantia e com certeza dará de muita boa vontade. Mas qual foi a surpresa da Amy?
O homem rico não se mostrou interessado e se recusou a dar qualquer coisa. Amy voltou para casa muito triste. Por que pedir dinheiro às pessoas? Será que aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador não poderiam apenas orar e pedir para Deus falar àqueles que deveriam contribuir? Afinal, os crentes são filhos de Deus, nasceram na sua família quando receberam o Filho, o Senhor Jesus. Assim, cada coisa que possuem pertence a Deus e Ele pode dirigir sobre a maneira certa de usar esse dinheiro. Amy pensou muito a respeito disso e a quarta lição mostrou-se muito clara. Basta pedir ao Pai o dinheiro para o sustento da obra dele. Naquela época, Amy jamais imaginava que Deus um dia a usaria para provar diante de todos como ele é fiel. Muitos anos mais tarde, servindo ao Senhor como missionária na Índia, Amy descobriu que muitas vezes necessitava pedir ao Pai Celestial para suprir as suas necessidades e as da sua crescente família. Quando ela começou a pôr em prática a quarta lição aprendida lá quando ela era pequena, a sua família já tinha mais de 30 pessoas, incluindo as crianças e alguns ajudantes adultos. E a família crescia dia a dia. Amy tornou-se mãe, médica e enfermeiro de todos. As crianças passaram a chamá-la de Ama, palavra que na língua indiana significa mamãe. Com a chegada de mais e mais crianças, Amy precisava decidir como conseguiria o dinheiro para o sustento delas. O dinheiro era necessário para comprar leite, arroz e outros alimentos, assim como para as construções e para pagar os empregados. Também precisava de dinheiro para viagens e resgate de crianças. Longos anos haviam se passado, mas Deus mantinha bem viva em sua mente a lição aprendida quando ela era bem jovem. Basta pedir ao Pai o sustento para a obra dele. Amy sabia que Deus queria dar o que a família necessitava. Ela sempre se recordava do maior presente que Deus deu ao mundo, seu próprio Filho. Ele permitiu que Jesus fosse crucificado pelos nossos pecados. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz assim, lá em Romanos 8,32, aquele que não poupou a seu filho, ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha que palavra maravilhosa! Amy ficava feliz ao pensar que Jesus ressuscitou e agora estava vivo no céu, olhando e cuidando dela. Ela meditava sobre o amor de Deus e sabia que o Pai amava cada uma das crianças que viviam em Donavur. Ele já tinha dado a vida eterna a cada uma delas que recebeu como Salvador. Sem dúvida, Deus cuidaria delas, providenciando alimentos, roupas e tudo mais que elas precisassem. Deus não falharia em suas promessas, supriria todas as suas necessidades. Porque a palavra de Deus nos diz, vamos recordar, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Um dia, Amy descobriu que precisava de 100 libras. Era mais ou menos, no nosso dinheiro, no real, 350 reais. Foi justamente no dia em que o correio entregou várias cartas e Amy imaginava que Deus iria mandar o dinheiro através das cartas. Abriu carta após carta e nada de dinheiro.
nenhuma rúpia, que é o dinheiro indiano, né? São rúpias indianas. Nenhum cheque. Aquelas crianças que estavam junto dela viraram os envelopes do avesso, mas mesmo assim não encontraram nada. No meio de uma pilha de cartas, havia uma que Amy deixou para abrir por último. Era a carta da sua secretária na Inglaterra, que cuidava de enviar qualquer oferta que ela recebia lá na Irlanda. Dentre outras coisas, Amy viu escrito: 66 libras estão a caminho. 66 libras são mais ou menos R$ 230. Obrigado, Senhor, Amy orou. Não tem mais carta, gritaram as crianças batendo palmas. Mas eram necessários 100 libras. Portanto, ainda precisariam de mais 34 libras. Faltava ainda mais ou menos R$ 120. Havia ainda um pacote para abrir. Sem dúvida, seriam livros ou presentes para as crianças. Desembrulhar a embalagem e bem em cima havia um bilhete dizendo que uma missão em outra parte da Índia estava enviando 51 libras, que é mais ou menos R$ 180. 66 mais 51, 117 libras, R$ 410, mais do que necessitavam. Sim, basta pedir ao Pai. Mas Deus nem sempre supria as necessidades com tanta rapidez, de maneira que parecesse um milagre. Nem sempre. Se tivesse aprendido a confiar em Deus para cada coisa, algumas coisas ela descobriu algumas vezes que precisava esperar um pouco. Havia uma necessidade que as crianças tinham, pelo qual não precisava esperar. Sabe qual é? É a mesma necessidade que os meninos e as meninas de hoje têm. É a necessidade da salvação. Nascemos com os corações pecaminosos. Nós precisamos do Senhor Jesus, pois Ele pode perdoar os nossos pecados. Ele é o grande presente que Deus nos deu. Se recebermos esse presente de Deus, não estaremos mais separados dele para sempre. Muitos dos filhos de Amy receberam o presente de Deus, isto é, Jesus Cristo como Salvador. Muitas pessoas de todas as partes do mundo começaram a ouvir sobre o trabalho de Amy Carmichael, que socorria as crianças indianas e salvava ela dos perigos, dos templos pagãos, de maus tratos. Amy recebia muitas cartas dessas pessoas, dizendo que a amavam e amavam o trabalho dela, mesmo sem nunca terem visto. Deus estava providenciando o que era necessário para as necessidades de Amy. Ele estava trabalhando no coração de pessoas ao redor do mundo. Amy escrevia sobre o que estava sendo feito na Índia. Pessoas liam e encontravam maneiras de enviar dinheiro para Amy e sua família em Donavur. Algumas crianças crentes da China deixaram de comer doces num sábado e enviaram dinheiro para Amy. Um jovem enviou seu primeiro salário semanal para as crianças. Uma garotinha enviou uma moeda. 2 pessoas idosas de mais de 80 anos mandaram da Inglaterra 10 peças de ouro que tinham guardado para sua velhice. Um grupo de mulheres tricotou casaquinhos de bebê e os enviou. Da Irlanda veio um estojo de ferramentas. Alguém da Alemanha também enviou sua oferta em dinheiro. Alguém da Alemanha também ofereceu dinheiro para o trabalho de Amy. Alguns montanheses indianos enviaram frutas e verduras. Da África vieram 50 libras. Uma garotinha contribuiu com dinheiro que planejava gastar na compra de uma boneca. Uma criança dos Estados Unidos mandou $5 que tinha recebido
para comprar balas. Um estudante de medicina enviou 25 libras. Um certo dia, Amy disse para uma das ajudantes em Donavur: há uma coisa na qual venho pensando muito ultimamente. Precisamos dar um jeitinho para que os nossos ajudantes possam sair de férias. Creio que isso é importante, principalmente para as pessoas que estão acostumadas, aliás, que não estão acostumadas com o clima quente da Índia, porque vinham pessoas de vários lugares para auxiliar o trabalho da Amy, até missionários, né, de outros países. E aí me pensava assim, elas precisavam ir para um lugar mais fresco e descansar. Aí uma ajudante respondeu: férias? Seria maravilhoso, mas nós não temos dinheiro para isso. Ele sorriu como se pensasse que seu Pai Celestial aprovava a ideia e iria suprir o necessário. Durante o café da manhã chegou uma carta. Abrindo-a, Amy encontrou $100, né? $100, quase R$ 500. 7.270 rúpias indianas. O que você acha que estava escrito na carta? Estou mandando esse dinheiro para as férias. Deus estava enviando dinheiro. Ele aprovava. Dentro de pouco tempo, ele me mandou construir uma casa num lugar alto e fresco, nas colinas verdes, onde os ajudantes se revezavam no descanso. Certo dia, Amy perguntou ao pessoal de Donavur: será que devemos orar pedindo a Deus um automóvel? Um carro seria muito mais rápido do que carretas de madeiras, né, chamadas de bendes. Amy e seus ajudantes não tinham certeza se deveriam ou não gastar dinheiro num carro. Talvez não fosse a vontade de Deus, pensavam. Assim, oraram junto durante 3 meses, pedindo a direção de Deus sobre o assunto. Por esta época, Amy foi chamada a visitar uma moça doente em um hospital que ficava a quilômetros de distância. Sua viagem de ida, durou e volta foi muito difícil. Primeiro, ela passou 2 horas cansativas em um bende, uma carreta de madeira. Depois, passou mais 4 horas esperando debaixo do sol quente à beira da estrada. Teve que viajar no ônibus lotado durante algumas horas. E era preciso tomar ainda outro ônibus. Mas Amy pegou o ônibus errado, seguindo em outra direção. E não teve outro remédio senão tomar um bende e voltar ao rumo certo. O cocheiro triplicou o preço da passagem, porque percebeu que Amy estava ansiosa para chegar. De fato, os acontecimentos daquele dia fizeram Amy acreditar que Deus estava lhe mostrando que aprovava a ideia da compra de um carro. Era realmente necessário. Naquele dia, quando chegou de volta a Donavur, sua secretária trouxe o livro de contabilidade. Mostrou que nos 3 meses em que tinha orado pelo carro, foi possível pagar todas as contas e ainda havia sobrado o suficiente para comprar o carro tão sonhado. Amy pensou então em comprar um Ford, mas ainda ficou em dúvida se devia comprar, encomendar esse carro ou não. Ela pensou: se chegasse um dinheiro designado especialmente para o carro, eu teria absoluta certeza. Eu posso estar errada em gastar o dinheiro que está sobrando. Logo depois chegou uma carta e dentro caíram 166 libras, mais ou menos R$ 550, com um bilhete para comprar um carro Ford, dizia ainda. Chegará mais dinheiro. Agora sim, Amy estava certa de que Deus queria que eles tivessem um carro. Novamente, vieram à sua mente as palavras: basta pedir ao Pai o dinheiro para o sustento
da obra dele. O carro fazia Amy economizar dinheiro e horas preciosas. Quando ficava sabendo de uma criança em perigo, podia ir depressa ao local para resgatar. Novos trabalhadores foram contratados para a construção de novas casas. Amy e suas ajudantes pediram a Deus 10.000 libras, que é mais ou menos 35 mil reais, para construir um hospital. Dentro de 6 anos, todo o dinheiro tinha sido levantado. Para o hospital, seriam necessários mais ajudantes. Deus providenciou um engenheiro, um médico e enfermeiras que vieram da Inglaterra. Até essa época, ele só abrigava meninas em suas casas. Entretanto, ela sabia que os meninos também estavam em perigo e resolveu pegá-los também. Isso significaria mais casas e mais ajudantes. Deus supriu tudo, inclusive uma ambulância, uma sala de brinquedos e uma escola, com lavanderia e uma oficina de ferreiro. O Deus que enviou para Amy para fazer essa obra estava sempre ao seu lado, fazendo o necessário para o trabalho ir avante. Perto do hospital havia um terreno, o qual se achava uma velha capela pagã. À noite, homens e mulheres vinham dançar perante o ídolo, e alguns animais eram torturados ao serem oferecidos em sacrifício. Amy e sua família oravam para que um dia aquele pedaço de terra lhes pertencesse. Os proprietários, com medo dos demônios, se recusaram por 5 anos a vender aquele terreno. Depois de muito tempo, o Senhor fez os donos sentirem o desejo de vender. Amy comprou o terreno e toda a família trabalhou junto para derrubar aquela capela, de deuses pagãos. Os homens trabalhavam com as ferramentas e as crianças carregavam as pedras numa carroça. Até os pequeninos de 5 anos ajudaram. Enquanto trabalhavam, oravam agradecendo por Deus lhe ter dado o terreno e pedindo que ele os protegessem das pessoas que não acreditavam nele. Amy também orava para que as pessoas pudessem conhecer Jesus como Salvador, o único que poderia libertar essas pessoas do poder dos demônios. Ela queria que entendessem que sacrifícios de animais nunca poderia libertar as pessoas do pecado, mas que o sangue de Jesus Cristo purifica todo o pecado. A família trabalhou muitas horas, despedaçando o horrível ídolo, reduzindo finalmente a pedacinhos. O sol já estava se escondendo e a lua brilhava. Enquanto trabalhavam, cantavam louvores a Deus. Mais uma vez, Deus provou a Amy e sua família que bastava pedir ao Pai dinheiro para o sustento da obra dele. Amy nunca mencionou a ninguém, a não ser as pessoas mais próximas, as necessidades do trabalho, mas descobriu repetidas vezes o quanto Deus era fiel em suprir tudo o que necessitava. O Pai Celestial de Amy Carmichael também é o seu Pai? Ele é assim, se você já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Escute esse versículo da própria palavra de Deus. Mas a todos quantos o receberam, isto é, se você recebeu o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse versículo está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. Você já creu e recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador? Se você já é um filho de Deus, talvez Ele queira usá-lo para suprir as necessidades de missionários como Amy, que precisam do dinheiro para comprar comida,
roupa ou até mesmo um carro para ser usado enquanto contam aos outros do Senhor Jesus. Será que Deus está falando agora com você sobre contribuir para missões? Há ainda outra lição que Amy aprendeu quando era criança. Na próxima aula, descobriremos que lição é essa. Agora, nós vamos encerrar, né, a nossa aula, lembrando que Deus sustenta a obra dele. Nós temos também missionários como Amy na nossa igreja, missionários por toda a parte do Brasil que estão trabalhando. Qual é o trabalho deles? Falar da palavra de Deus. Então, nós devemos orar por eles, pela vida, saúde deles e, quando possível, contribuir. Vocês viram que mesmo uma moeda que era mandado para a Amy era muito bem utilizada, fazia muita diferença na vida daquelas crianças. Então, nós devemos orar, nós devemos também contribuir para o trabalho missionário, né? Aquelas pessoas que estão no campo pregando a Cristo como Senhor e Salvador.